automatically. Pedal to the middle, blow by blow. You're running with the devil, it's touch and go. Gidel, quando você falou aí a questão de que muitos acham que não é decreto, é lei, que a Lei 14.010 não está mais valendo, é porque ela foi uma lei transitória, certo? Para a relação condominial, ela tinha data para perder sua validade, que era 30 de outubro. Quando eu falei sobre isso, eu não me referi à ilegalidade da Assembleia Virtual. Não. Essa lei, ela deixava clara até 30 de outubro que as assembleias poderiam se reunir virtualmente. Não quer dizer que com o término dessa validade da lei, a Assembleia Virtual deixou de ser legal. Nada disso. Eu acho que, muito pelo contrário, a lei trouxe o conhecimento para todos de que, sim, é possível se reunir virtualmente e que não há nenhuma outra lei que proíba a Assembleia Virtual. Mas uma coisa, a Lei 14.010 encerrou por definitivo a prorrogação do mandato do síndico. Essa, sim, foi taxativa, apenas até 30 de outubro. Não houve mais nenhuma outra prorrogação, não. Mandatos que estão se encerrando agora, nos meses de janeiro, fevereiro e março, mês em que a grande maioria dos condomínios tem as suas assembleias ordinárias, aquelas previstas no artigo 1350 da lei, esses condomínios têm que convocar a assembleia, sim. Muitos são os estados, até, se não o estado inteiro, algumas cidades, principalmente as capitais, estão proibindo reuniões, entre elas a de condomínio. E, neste momento, a Assembleia Virtual é o caminho legal e seguro para a reeleição de síndico, para prestar contas e para apresentar o orçamento do ano que está se iniciando. E com relação ao que você falou, que os nossos políticos tiveram o ano 2020 inteiro para se preparar para 2021, colega, eles passaram o ano 2020 inteiro se preocupando com a eleição que aconteceu no final de outubro e começo de novembro, que foi o início da segunda onda da Covid-19. De lá para cá, a coisa só fez piorar. E tem uma coisa aqui que eu estou vendo aqui as perguntas que estão aparecendo aqui no chat, e eu acho que a gente tentar dar uma posição aqui para quem está em dúvida ainda. E hoje, inclusive, eu estava respondendo, hoje praticamente foi só um dia de direcionamento por uma série de razões, mas falando das assembleias, a gente tem que lembrar que existe o direito de propriedade. E dentro de um condomínio, esse direito ele não foi revogado em nenhum momento por conta da pandemia. E os síndicos, as síndicas de condomínio, as administradoras, e até me atrevo a dizer, alguns advogados têm que se orientar melhor no que dizer para os proprietários. E isso está vendo uma confusão. Então, eu vou tentar resumir aqui, até se vocês depois puderem ainda complementar, acho que isso é legal, porque eu estou vendo aqui que no chat as dúvidas permanecem. A assembleia presencial não é recomendável fazer em nenhuma cidade, em nenhum estado. Porque ainda que um prefeito não tenha dito sobre a questão das reuniões no condomínio, ou nos condomínios, fazer uma assembleia, ou tentar fazer uma assembleia presencial, é pedir para que alguém que não vá nessa assembleia presencial e não goste do resultado dela, possa pleitear com facilidade a anulação de tudo aquilo que for decidido. Então, fazer uma assembleia presencial hoje de forma direta, colocar em risco pessoas que podem não querer ir para a assembleia por conta do risco da contaminação. Então, fazer a assembleia presencial hoje não é recomendável, ainda que o prefeito da cidade, das suas cidades, tenham não falado nada sobre isso, não façam. Façam virtual.
A virtual, ela pode suprir todas as necessidades da assembleia presencial. E até agora há pouco, eu estava em uma outra reunião, orientando uma síndica, né, que vai fazer assembleia no Rio de Janeiro. Das maiores objeções que as pessoas tratam sobre as assembleias virtuais é as pessoas que não têm acesso ou facilidade com tecnologia. O direito ele é igualitário para todos. Da mesma forma que existem pessoas que não podem participar da assembleia presencial por dia e horário e local, e agora também pela pandemia por conta do risco, essas pessoas não têm um direito menor do que aquelas que têm dificuldade em acessar um celular, acessar um computador. Da mesma forma que essas outras pessoas que faladas inicialmente teriam que mandar aí uma pessoa com procuração, né, terceirizar ali, né, a possibilidade de participação para uma pessoa com procuração, da mesma forma pode fazer as pessoas que têm dificuldade com a internet, com tecnologia. Então, deixar de cumprir leis, deixar de cumprir obrigações por suposições, por fantasmas que foram criados aí nos últimos meses, no último ano, é, no mínimo, irresponsável, gente. Então, a assembleia presencial, não faça. O risco de contaminação, ele existe, mais do que isso, o risco de impugnação dessa assembleia por alguém interessado é iminente. Porque se alguém alegar que não foi na assembleia presencial porque havia risco de ser contaminado, o juiz vai entender que essa pessoa foi limitada nela no direito. Então, não façam assembleias presenciais, ainda que o seu prefeito não tenha interferido no direito de propriedade. A maioria dos prefeitos, eu considero coerente, quando não faz menção do condomínio, porque alguns deles, inclusive aqui em São Paulo, eu vi nesse sentido, eles entendem que dentro do condomínio, quem decide são os proprietários. E aí onde está um outro risco bem importante. Síndico não é dono de condomínio. Síndico não é quem impõe as coisas no condomínio. O síndico, ele representa as leis dentro do condomínio e representa a vontade dos proprietários, que tem que ser coerente. Se houver uma lei que proíbe a reunião, ótimo, toma base nela e não faça presencial. Se não houver essa lei, não faça presencial, porque há um risco grande de você decidir coisas que depois vai ser ou podem ser canceladas. Então, faça no virtual. Síndico esperto, síndica esperta, não decide sozinho, decide de forma colegiada, porque são representantes de proprietários, não são donos. Então, ainda que seja proprietário, não é ele que decide, vai fechar a área comum, não é ele que decide, vou fazer a assembleia virtual, vou fazer a presencial, não. Ele tem que colegiar isso. E se o síndico, aí é onde entra uma limitação bem grande nos condomínios. Se o síndico não tem ferramentas suficientes para fazer enquetes, para fazer assembleia virtual, demorou para se coçar, se mexer e ir atrás de tudo isso, porque o que não falta hoje é possibilidade de resolver essas questões com tecnologia, de forma simples. Então, eu acho... Mas, Beto, há controvérsias, viu? Há quem entenda, e em determinados momentos eu também acompanho esse entendimento, que em determinados momentos o síndico tem, sim, poder de fechar ou abrir determinada área. Mas aí claro, ele assume para si ele se basear na segurança. Mas então, o que eu disse é que isso não é estratégico. Isso. Ele fazer essa imposição, nada impede que a lei determina lá para ele... Mas é emergencial, de forma emergencial. Ele tem que tentar, o síndico mais esperto, ele evita esse tipo de responsabilidade extra e delega. Porque se ele aplicar essa condição que ele tem lá no artigo 1348, que é onde ele garante os interesses de todos, não é isso? Tem lá outros artigos do Código Civil sobre a saúde pública, né? E não deixa de ser saúde pública. Tudo isso são coisas que ele pode impor, nada impede de ele impor, mas é um risco necessário. É insano o síndico tentar assumir esse tipo de imposição, porque no final vai acontecer exatamente o que eu falei que ia acontecer no início do ano passado. Síndicos iam se indispor com proprietários, síndicos iam se indispor com conselho, síndicos iriam se indispor com uma série de situações por serem autoritários. Então, o tipo de liderança mais adequada não é a liderança do medo, não é a liderança do terror, é a liderança colegiada, é a liderança estratégica. Essa é a melhor. E muitos síndicos estão sendo
síndicos pelo medo, síndicos pelo autoritarismo, pela imposição, enfim, quem tiver dúvida, vai lá atrás. Né, pela comodidade, né? E olha, estão sendo pela comodidade. Ou pela comodidade, né? Porque porque o advogado falou, né? E às vezes o advogado não está olhando ali o futuro desse síndico no condomínio, ou até está olhando, enfim, a administradora tem que olhar isso. Síndico é um cargo político, ele é um cargo de representação. Então, ele impor coisas. É igual ser um Bolsonaro. Tanta gente critica o Bolsonaro no início, que ele estava impondo pelos decretos, né? E aí ele parou de fazer isso, né? Aí o pessoal briga também. Então, ser impositivo ou ser ativo, né? Enfim, ser colegiado, há de pôr na balança o que é melhor. Eu acho que colegiado, as decisões colegiadas dentro de um condomínio é muito mais estratégico, né? Então... Totalmente. Inclusive tem mais força. Né? Até porque dos atos do síndico cabe recurso para a Assembleia. E a Assembleia é uma decisão colegiada. Né? A Assembleia virtual ela pode ser feita de N formas, por N ferramentas. Não só por videoconferência, mas também não só por uma ferramenta de votação. A Assembleia é um rito que começa desde o edital de convocação até a assinatura da ata pelo presidente da Assembleia e secretário. Então, tudo que acontece no meio disso é a Assembleia. E muita gente pega um ponto da Assembleia, né, uma ferramenta de votação, faz uma mistura ali com uma série de vícios já das assembleias presenciais e sai falando que é uma assembleia virtual, o que não é. Então, é muito comum eu ver edital incompleto de assembleia virtual, né, que não consta o endereço, que não tem um link de acesso, que não diz como vai ser a votação, que não tem uma série de elementos importantes e necessários no edital. Quando a gente faz a convocação, quando é feita a convocação, ela não convoca condôminos, porque a administradora não sabe que é o condômino, o síndico não sabe quem é o condômino, o síndico sabe quem é o morador, o síndico sabe que o apartamento está alugado, mas a maioria das administradoras e condomínios ainda não tem um cadastro decente de proprietários, de condôminos. Você vai perguntar se é condômino, você tem lá uma listinha lá nas presenciais, que é aquela lista de presença, tá lá o nome de alguém. Até 2, 3 anos, tem o CPF do proprietário do condomínio, as administradoras tinham, porque não conseguiam, junto com seus síndicos, fazer uma atualização cadastral decente, porque o condomínio não participava. Então, como que da noite para o dia, todo mundo agora, né, acha que consegue fazer sem se atentar a esses detalhes que já não cumpriam antes nas presenciais. Então, é um momento de evolução. A gente está aqui, acho que contribuindo nesse último ano, de forma muito assídua, para que os condomínios realmente evoluam para um patamar melhor e não evoluam para um patamar pior. Porque evolução pode ser para cima e pode ser para baixo. Todo mundo está sempre evoluindo, melhorando ou piorando. E em alguns condomínios, infelizmente, eu vejo piorar. Usam as assembleias virtuais piorando, né, o rito daquilo que deveria ser bem feito. Mas olha, aqui o que nós temos visto aqui na nossa região, tá? O cartório devolve a ata com a seguinte expressão: não há lei que permita a assembleia virtual e não há previsão na convenção condominial. Gente, nós estamos diante de um direito privado e eles estão pensando na cabeça do direito administrativo. No direito privado, o que não é proibido é permitido. Portanto, a gente precisa, sim, ter uma energia para mudar a cabeça desses cartórios. Aqui, com muita conversa, ainda o titular do cartório quer que você assine um documento isentando ele da responsabilidade pelo registro da Assembleia em ambiente virtual. Quer dizer, é um absurdo, gente. A gente precisa mudar esse pensamento, a gente precisa evoluir. Hoje à tarde eu estava conversando com o Roberto e estava comentando com ele a seguinte situação. Vamos lembrar um pouco da automatização bancária, né? Antigamente a gente ia lá ao caixa do banco para fazer as nossas transações. Hoje a gente faz tudo através de uma máquina ou através do celular. O voto era por cédula de papel, hoje é eletrônico. As audiências. Mas a declaração de imposto de renda, que agora estamos no período de fazer, todo mundo tem que declarar
pagar imposto de renda de forma eletrônica, não existe mais o papelzinho. Então, o próprio Estado nos obriga a evoluir e agora quer nos negar uma evolução. Outra coisa, sindicatos, que vocês já disseram o nome aí, e esse material que o Roberto leu, eu tive acesso em primeira mão, inclusive, dizendo assim, olha, você pode fazer assembleia virtual, mas se for uma eleição de síndico ou uma coisa mais importante, é interessante você convalidar este ato numa próxima assembleia presencial. Ora, gente, ou a assembleia virtual vale ou não vale? Ela vale meia boca, então? Então, quando é para um assunto importante, como a eleição de síndico, a assembleia virtual não vale? Não, ela vale. E vale, inclusive, para a eleição de síndico. Ela vale plenamente. Seguidos os requisitos legais de qualquer assembleia, ela vale plenamente. Pessoal, vamos simplificar a coisa. Vamos ter o seguinte raciocínio. A assembleia ocorre em ambiente virtual. E tem gente que fala que a assembleia virtual é uma nova modalidade de assembleia. Não. Existe a assembleia ordinária, a assembleia extraordinária e a assembleia especial. São os 3 tipos de assembleia que podem acontecer no condomínio, tá? Há quem diga da assembleia geral de instalação seja um 4º tipo. Até aí, tudo bem. Mas não existe o tipo de assembleia virtual. Assembleia é assembleia. Ela acontece em ambiente virtual. Então, tudo que vale para a assembleia normal, presencial, que a gente viu até hoje, ela deve ser respeitada também na assembleia em ambiente virtual. O que muda é o ambiente. E aí necessita de algumas pequenas adaptações. Mas a legalidade do ato não muda. Ok? Então, eu posso fazer tal coisa na assembleia virtual? Pensa assim, na assembleia presencial pode? Se na presencial não pode, na virtual também não. Tá? Uma outra coisa que o Roberto falou muito bem aqui, as pessoas têm uma dificuldade de diferenciar o que é condômino do que é morador. A primeira coisa que a gente tem que pensar, quando eu vejo a palavra condômino, tira o pedaço domino, aí lembra de domino, lembra de dono. Condômino é dono. E quem é que é dono? Quem tem lá um contrato de venda e compra, uma cessão, às vezes é o inventariante, quem é casado, dependendo do regime de bens e da época que foi adquirido o apartamento, e quem tem o seu nome lá no registro imobiliário. Quem é morador? Às vezes está com lá o empréstimo do apartamento, a pessoa emprestou para morar, é o locatário, ok? Então, esse é morador. Por quê? Ele não tem filho, nora, parente. Ele é morador. Ele não tem um título de domínio sobre o imóvel. Quem tem o domínio em conjunto com os demais é o condômino, que é um domínio em conjunto. Tá? Então, para a gente ter essa facilidade, né, para diferenciar o condômino do morador, lembra da palavra domínio, dono. Quem é dono? Você é dono do imóvel? Se você é dono do imóvel, você é condômino. Cadu, se você não é dono Cadu, do imóvel, só uma brechinha, Cadu. Cadu, só uma brechinha. Eu vejo muito no Instagram umas postagens das pessoas, de alguns colegas, dizendo: você sabe como cobrar um morador inadimplente? Eu não sei. Eu não sei. Eu também não. Eu sei como cobrar um condômino inadimplente. Eu também não. Eu também. Mas olha, quem está nos assistindo aqui agora vai ver. Realmente eu já vi essas perguntas no Instagram, né? Então, como é que alguém diz que entende de condomínio se não sabe nem qual é a diferença de condômino e morador? Não é isso? Deixa eu comentar aqui um negócio. Base lá, né? Tem uma série de perguntas aqui e tem uma pergunta que eu achei bem interessante, né? Eu estou tentando achar o nome da pessoa, que foi um rapaz que perguntou, acho que é João Fernando, se não me engano. Ele fala assim, mais ou menos, como que a gente pode, né, a quem seguir ou achar um canal de orientação adequado, né? E na divulgação que eu fiz agora, de ontem para hoje, no texto, lá, falando uma coisa que eu converso muito com o Gilberto, né, e mais ou menos vai na seguinte linha.
Mais importante de saber o que pensar é como pensar. E saber o que falar. Exato. Aí vem depois o que falar. Muitas vezes é melhor nem falar. Se você pensar bem, às vezes é melhor você nem falar, porque às vezes você sai melhor na situação. Você calado é um doutor. Tem lugar que é melhor assim. Mas o que eu queria aqui compartilhar é um vício que há, não só nos condomínios, eu acho que na sociedade brasileira como um todo. E esse vício, ele começa na escolha de quem vai fazer algo por nós, na escolha de quem a gente vai dar o poder de representatividade, na forma que a gente vai cobrar essa representatividade. Eu acho que o erro é meio que genérico e sempre bom lembrar. Então, mais importante do que pensar, né, que muitas vezes as pessoas vêm numa live como essa, é importante vir para buscar informação, mas também vai em outras lives e às vezes encontra informações desencontradas. Pessoas, né, que até também foi comentado aqui, que, por exemplo, ano passado, interpretavam essa situação da pandemia de um jeito e hoje interpretam de outro. Isso pode acontecer porque a pessoa muda o posicionamento, é natural, isso pode acontecer por isso, mas muda também porque às vezes é aquela pessoa oportunista, é aquela pessoa que quer levar a manada de acordo com o mais fácil, o mais cômodo. E aí onde fica o síndico que quer fazer a coisa certa? Onde fica o fornecedor que faz a coisa certa e não é valorizado? Vai ficando para trás, porque a manada acaba seguindo aquilo que parece ser mais fácil, que parece ser mais intuitivo, e é onde mora o erro. Eu quero comentar aqui, que eu acho que vale a pena todo mundo refletir, é quando a gente vai escolher um fornecedor no condomínio, quando a gente vai eleger um síndico, uma síndica no condomínio, quando a gente vai escolher ou não ter uma assessoria especializada, seja ela administrativa, seja ela técnica, seja ela jurídica. As pessoas têm um dilema que ele é muito difícil de responder qual é a melhor opção. A gente deve pagar pelo mais caro, pelo mais grátis, que até hoje em dia tem o grátis agora. Em alguns casos, você encontrar síndicos que trabalham de graça. Fornecedores que trabalham 6 meses, na área de administradora está tendo muito isso, as fornecedores, administradores que trabalham 3 meses, 6 meses gratuitamente. A conta chega. A conta chega. É isso que e aqueles que ainda buscam o grátis, né? Quantas pessoas eu não vi o ano passado tentando usar ferramentas de assembleia virtual gratuitas? Nada contra o grátis, nada contra o mais barato, mas também nada contra aquilo que tem valor. E as pessoas ficam num dilema na hora de escolher. Eu vou pagar mais caro ou vou pagar mais barato? Aí depois, na hora da escolha, ela nivela todo mundo e fala, não, eu vou pagar o mais barato. E o mais barato, não tem coisa mais barata do que o grátis, né, para a pessoa escolher. E ainda assim, o grátis tem um custo, muitas vezes, bem maior daquela opção mais cara. Mas aí eu trago esse problema e não trago a solução. Eu aprendi que eu só posso ser crítico de algo se eu puder dar uma opção de solução. Isso não tem de mim. Eu só vou falar sempre alguma coisa, criticar alguma coisa se eu tiver uma opção de solução. Qual é a opção de solução em situação como essa, do mais barato? Porque escolher o mais barato hoje é escolher aquele advogado que não está preparado o suficiente para dar assessoria jurídica e fala muita coisa errada e leva o condomínio para um caminho ruim. É escolher uma administradora, é escolher uma assessoria técnica, é escolher um síndico, uma síndica, que não sabem exatamente o que fazer e usam o ambiente como um laboratório. Usam o ambiente como um ambiente de exploração, né? Porque quando a gente quer o de graça, a gente está aceitando que a gente vai ser o produto. Se eu aceito receber um serviço de graça, significa que esse produto que eu vou pagar por ele, mesmo aparentando ser de graça, vai ser muito mais caro, porque normalmente eu sou o produto. Isso acontece muito nas redes sociais, né? Mas, voltando aqui à solução, o que seria uma boa solução para isso? Primeiro, quando a gente vai analisar a proposta de alguém, né, não é o currículo de alguém, é a proposta de alguém. Né? Currículo já entrou em desuso, eu até vou soltar um material em breve aí, falando sobre essas questões do currículo. Currículo fala do passado de alguém, mas não diz as intenções para o futuro. Então, hoje, é muito mais importante a gente analisar as intenções, as possibilidades de uma proposta,
do que o histórico de alguém que fez alguma coisa, porque o mundo está mudando. Então, aquilo que foi feito bem antes pode ser, e é muito provável, que não vai ser o melhor no futuro. Então, analisar proposta é bom. E a melhor forma de amarrar uma proposta é entender e buscar onde está o retorno financeiro do investimento sobre o trabalho de uma pessoa, de uma empresa. E aí a gente entra num outro ambiente também bem interessante. A maioria das empresas ainda hoje, a maioria dos profissionais ainda hoje, em especial nos condomínios, não sabem como apresentar ROI, ou seja, é a sigla em inglês de retorno sobre o investimento. Então, se você não sabe apresentar o retorno de investimento, né, do serviço que você propõe para alguém, como você espera ser valorizado? Então, aí a gente tem um problema já nos dois pontos. Quem contrata não sabe avaliar a melhor contratação, porque não procura saber sobre o retorno desse investimento, e quem vende um serviço, uma empresa, um produto, também não propõe isso. Então, aí vira um problema. Pior do que esse problema, a gente vê condomínios e contratantes, seja de forma geral, repetindo os erros de contratação. Por que que isso acontece? Primeiro, porque não houve essa avaliação do retorno sobre o investimento. Isso é fundamental, é estratégico para qualquer trabalho. Isso, inclusive, no curso lá de especialização que eu pratico, já ponho já, eu sempre falo muito sobre isso, que é uma estratégia isso. A outra situação é, não tem régua. O mercado, o Brasil, de forma geral, o brasileiro, de forma geral, não é muito fã de medir resultados. Então, se a gente não mede resultado do trabalho de um síndico, do trabalho de uma administradora, do trabalho de um porteiro, do trabalho de um jardineiro, de um trabalho de uma faxineira, de um trabalho de uma administradora, enfim, se a gente não mede os resultados e não contrata com vistas no retorno que nós vamos ter sobre a contratação, só sobra uma coisa: o erro maior em quantidade do que os acertos. Então, se a gente não mudar a mentalidade de como pensar e escolher as nossas coisas, os nossos representantes, as nossas formas de resolver problemas do nosso dia a dia, com pessoas, ferramentas, empresas, se a gente não mudar esta forma de avaliar, escolher e de medir resultados, a gente, na matemática, não tem, a matemática acho que é a única que não mente. A matemática vai provar que a sua chance de errar sempre vai ser maior do que de acertar. Então, eu acho que aí está uma base muito importante para que as pessoas tentem, de alguma forma, sair desse ciclo vicioso, que é escolher o mais barato, escolher o gratuito, não valorizar aquilo que pode dar retorno. Então, pergunte, qual é o retorno que eu vou ter sobre esse investimento? E seja uma coisa, aí também tem um consumidor mal acostumado, mal criado, né? Criado no bom sentido. As pessoas, a nossa sociedade, da nossa idade para trás, foram muito mimados. A gente cresceu num mundo de Microsoft com licenças piratas. A gente cresceu vendo DVDs piratas. A gente viveu e vive, né, num Google que tudo é gratuito, que um Facebook é gratuito. Essa tendência a escolher o gratuito nos transformou em produtos e viciados. E aí a gente esquece de uma coisa muito importante, de ser recíproco, de dar valor para as pessoas, para as empresas. Então, eu acho que está faltando isso, valorizar quem tem valor. E como você vai saber se alguém tem valor? Mede resultado, mede o retorno financeiro, primeiramente, que essa pessoa vai te propor. O retorno de saúde, né? Quantas vezes um síndico contrata uma empresa, né? Ou um condômino elege um síndico e depois fica tendo dor de cabeça com aquilo. Então, acho que esse tipo de análise, forma de pensar, ela pode ser praticado cada vez mais. E se depender da gente aqui no... né? Ainda está na assessoria jurídica. É que a gente... o problema, Roberto, é que matemática também é bem... tem muita armadilha no meio do caminho. Estatística é aquela coisa. Você comeu um frango, eu não comi nenhum frango, na média, cada um comeu meio frango. E isso,
acaba flexível sendo e perigosa. levado, né, de uma maneira, porque assim, quem tem a habilidade de lidar com os números, né, sustenta qualquer argumento. É. E a gente tem visto isso. No final, Porque ela mede. A régua, no final, resolve isso quando acontece. ela mede se você souber, né, Medir. olhar para aqueles números, né, se afastar do quadro e entender Sim. o contexto. Porque se Sim. se isso não acontece, né, é muito fácil dizer qualquer coisa e sustentar com um número. E a gente tem visto isso. Parcial, E, né? novamente, a gente aqui Nível não tem... parcial. A nossa ideia não é trazer discussão política para conversa inteligente. Nosso foco são os condomínios e pegar o que acontece na realidade e transportar para o condomínio e as suas implicações. Porque se a gente entrar em caráter político aqui, não, cada um vai ter uma visão, né? E é ótimo que seja assim, e é ótimo que ainda estejamos Possamos ser assim, né? fazendo isso de forma aberta, porque daqui a pouco pode ser que isso não aconteça, mas não vamos entrar em política. Mas aí a conversa deixa de ser inteligente se a gente entrar em política. A política de hoje... Boa, boa, Hinaldo, boa. Pessoas, da forma como são feitas, a política da forma como é feita hoje, sim, é inteligente só para quem defende privilégios, né? Porque o Roberto falou de coisas grátis, toda coisa foi transformada de uma forma em que realmente nós somos os produtos. Vocês querem coisa grátis? Então, me deem vocês em troca. E a gente está fazendo isso. Né? Então, eu quero tua alma. Eu não vou comprar aquele produto. Exatamente, eu não vou comprar aquele produto porque eu tenho alguma coisa aqui que é grátis, que eu acho na internet, qualquer coisa, é isso. Como que eu vou querer que o meu produto seja adquirido por alguém se eu não faço isso? Você falou de reciprocidade. Quais são as contrapartidas? Quer dizer, a gente quer tudo e não quer fazer o contrário. Também não vamos entrar em um papo religioso, mas... É tudo coisa polêmica, legal, você não tem nem futebol. Nem futebol. Poxa, futebol aqui, também não? Não. Aqui nesse planeta, a melhor coisa que a gente pode fazer é servir aos outros. E é isso que a gente está tentando fazer aqui. Exatamente, Naldo. E se a gente não fizer isso, o que resta? Resta cada um ir na Assembleia e brigar pelo seu pequenininho direito. Pela vaga de garagem. A minha garagem. A minha filha tem que ir na piscina com as amiguinhas dela. Passa alguns anos, isso eu falo que aconteceu no meu condomínio, esse mesmo cara que defendia a liberação da piscina para a filha dele e as amigas, não quis mudar o regulamento porque ele não pôde fazer isso lá atrás e agora ele não ia permitir. O meu primeiro condomínio, Giba, para comentar um negócio interessante, que isso se repete, né? Lá, a gente fez a votação do regulamento interno e tinha uma senhora lá que tinha um filho de 14 anos que não podia andar de bicicleta na área muito boa para andar de bicicleta lá. E porque o filho dela não ia poder andar de bicicleta, porque a bicicleta podia causar um acidente, foi assim pensado na Assembleia, ela quis proibir o uso de velotrol, sabe aquele de criancinha, que não anda nada por hora, né? E ela brigou, esperneou lá, e até que ela convenceu todo mundo para não aprovar no regulamento interno a possibilidade de criança de 2 anos, 3 anos andar de velotrol. Depois ela ficou grávida e veio gêmeos. E aí ela queria mudar o regulamento de volta. Para provar aquilo que eu falei, né? As pessoas vão para a Assembleia para defender os seus interesses e momentâneos. É o pior. Né? A gente tem que mostrar para essas pessoas
que quando a gente faz um regimento interno, a gente não faz para o momento atual. A gente faz para o momento atual e para o futuro. Eu sempre uso o exemplo do casamento, né? É uma aliança. Tudo nesse planeta é relativo. Por quê? Porque é baseado em relações. Você tem trocas, ganha-ganha. Esse é o objetivo. Num casamento, as pessoas elas deveriam se perguntar o que elas podem colocar na relação, mas normalmente elas entram tentando tirar algo. Elas buscam a felicidade no outro, elas não olham para dentro para ter isso, né? Então, a gente fica com os condomínios e, consequentemente, a sociedade como reflexos dessas atitudes egoístas, egocêntricas, que procuram sempre privilegiar o interesse próprio, e não é uma coisa elevada do tipo, eu vou ser a melhor pessoa que eu puder ser, então eu vou me preocupar com o meu crescimento para fazer ações melhores e, consequentemente, um mundo melhor. Não. Eu vou fazer o que me interessa agora, recompensas imediatas, sempre. Né? Eu quero isso porque eu quero. Aí o que acontece? Esse mercado criou esse dilema, né, de forma, acho que natural, sem intenção, mas acabou acontecendo, e existe um grande problema. Para um CRA querer cobrar, né, o CRA dos síndicos, o síndico é um cargo representativo e de rotatividade alta ainda. Eletivo. E não é financeiramente tão interessante, porque o síndico muitas vezes nem é remunerado. E a administradora que o é, né, não é a administradora do condomínio, porque quem administra é o síndico. Então, diante desse dilema lá em 2016, 2017, quando inclusive estava começando as comissões de direito condominial na OAB, né, isso foi uma coisa que acho que de alguma forma a gente ajudou lá a dar esse início, né? O Alexandre Marques, inclusive, era de lá, do grupo lá. Qual é a situação? A gente criou lá uma ferramenta que é uma régua. Eu acho que essa é aí uma menção que a gente pode fazer. Eu juntei lá várias personalidades da área condominial, eu pedi para eles fazer o quê? Prepararem uma espécie de checklist de validação ou de vistoria ou de análise das operações condominiais em cada área. E lá surgiu o raio-x condominial. E o raio-x condominial, a gente vem soltando eles em doses homeopáticas no mercado, porque o mercado não aguenta um raio-x condominial feito de forma ampla. A gente já está operando esse raio-x condominial já tem mais de 2 anos. Centenas de condomínios já passaram por ele. Para vocês aqui com tranquilidade, nenhum condomínio avaliado passou da nota 6. A média de avaliação operacional, quando a gente pega 8 núcleos de operação, que é o que a gente faz lá, jurídico, segurança, financeiro, manutenções, atendimento aos proprietários, acessibilidade, né? Recursos materiais e recursos humanos. Se a gente avaliar esses 8 núcleos de uma única vez, os condomínios conseguiram até hoje uma nota maior do que 6. E por que não conseguem? Porque às vezes eles vão bem numa área, que acertaram bem na escolha, no profissional, na empresa, mas eles vão muito ruim nas outras. Ou, às vezes, a assessoria ela é incompleta. Então, assim, para poder medir esses profissionais, a melhor forma é ter uma régua. Não que o raio-x condominial é a única régua, pode ter outras, né? Enfim, mas é uma que a gente fez ampla e é uma maneira de dar consciência. Tem muita gente que pediu o raio-x condominial para a gente para usar como arma, né? Para derrubar síndico, para cancelar a administradora, para fazer essas coisas todas. Não pode ser assim, porque senão é mal utilizado. Raio-x condominial é uma ferramenta de conscientização. Porque quando o proprietário que está ali envolvido com o seu patrimônio, com as coisas do condomínio, ainda que seja pessoal, não coletivo, mas pessoal, nenhum proprietário quer ser roubado, nenhum proprietário quer ter insegurança no seu condomínio, nenhum proprietário quer desperdiçar o seu dinheiro na cota condominial e, pior do que tudo isso, eles não querem desvalorizar o seu patrimônio, o seu imóvel, a sua única casa, muitas vezes, né? Então, eles não querem isso. E quando você dá uma medição para eles mostrando isso como é o raio-x condominial,
a consciência começa a aparecer. E aí é onde vem um grande problema que a gente tinha há 2 a 3 anos atrás, e hoje a gente já não tem mais, porque graças a Deus está aparecendo os times. A gente chegava num condomínio e aplicava o raio-x, e aí com a consciência dada aos proprietários, os proprietários queriam fazer a revolução. Instituir síndico, cancelar a administradora, cancelar a assessoria jurídica, às vezes nem tinham isso. Enfim, queriam trocar tudo. E não tinha time de reposição. Porque muitas vezes a reposição acabaria levando esses condomínios para o mesmo círculo vicioso. Então, olha como é importante ter uma régua. E lá atrás a gente não tinha esses times sendo formados, e hoje a gente tem. Está começando, bem embrionário isso aí. O ecossistema condominial, QI do condomínio, essas ações fora inteligente dele, essas coisas que a gente vem fazendo em paralelo, é justamente para selecionar esses bons profissionais que existem aos montes no mercado, mas que a maioria dos condomínios não encontram eles. Porque antes de encontrar eles encontram o gratuito, eles encontram o barato, e eles encontram os sedutores. Né? Então, os piores. Os sedutores são os piores. Então, é isso. Eu acho que possibilitar a medição de resultados dentro de um condomínio dá para fazer com que os proprietários, o próprio síndico, a própria síndica, reavaliem se as escolhas que foram feitas são boas e se há chance de melhorar elas, né? Seja tentando com essas empresas ou pessoas, mantendo ali o tratamento caseiro, ou se vale a pena realmente a substituição. E é a partir daí que a gente começa a movimentar o mercado de uma maneira melhor, mais saudável, medindo desempenho. E o raio-x condominial, 3 anos de aplicação, centenas de condomínios já passaram por ele, Rio e São Paulo, tá? Por enquanto é só Rio e São Paulo, a gente vai abrir para outros estados, mas a priori as notas são muito baixas. Na verdade, 6 foram os melhores, isso foram muito poucos. Não passou de 5 condomínios com essas notas. A média natural é de 3 a 4,5. Podemos dizer que o raio-x é um pontapé de transformação social dentro do condomínio. É um instrumento de conscientização. Mas ele gera uma governança. Dá o primeiro pontapé de uma governança. Gera estímulo, né? Aí nós acabamos com esses maus conhecedores, não é? Esses maus atendimentos, os oportunistas, né, que entram no mercado, que tentam inflar os condomínios e sugar as energias do condomínio de forma inapropriada. Eu costumo dizer o seguinte, acho que o raio-x ele é uma ferramenta muito madura e só não está sendo mais ainda divulgada porque a gente tem consciência do quanto ela pode transformar condomínios. Mas eu procuro dizer que um trabalho como esse que foi iniciado lá no Instituto, ele é uma boia, salva-vida. Só vai sair do afogamento quem nadar, dando umas braçadas em direção a essa boia, agarrar ela. Porque se não agarrar, volta para o mar, a boia é puxada e a pessoa não vem junto, o condomínio não vem junto. Então, isso é uma coisa que condomínio ela precisa ser resgatada de forma colegiada, né? E esse acho que é o maior desafio para os bons profissionais que estão aqui na participação com a gente, por vocês, é isso. É o sonho de muitos síndicos, muitos fornecedores, inclusive administradores, né, de começar a atuarem junto com pessoas do bem dentro dos condomínios, né? Tem uma coisa que eu sempre falo, que é assim, quando você tem que se responsabilizar por mais do que a sua parte. Acho que era o Kennedy que falava, o segredo do sucesso, não sei. O segredo do fracasso, né, é fazer apenas a sua parte. Você está num barco e o barco começa a fazer água ali no canto. Não, mas a minha parte está ok, a minha parte está segura. Tá sequinho, aqui não tem problema nenhum. Você vai afundar do mesmo jeito. Aí a gente volta na conversa de antes das pessoas se preocuparem com seus interesses apenas. E aí a questão que a gente está enfrentando hoje
é justamente a falta de perspectiva por não ter consciência das seus deveres, suas responsabilidades. Porque o dever é uma obrigação autoimposta. O dever é algo que você faz por entendimento daquilo que cabe, de quais são os seus objetivos. E quando você é obrigado a fazer as coisas porque veio uma lei, uma ordem, seja do seu pai, seja do seu chefe, seja do governo, aí está tudo errado. Aí você sempre vai ser escravo, você não vai ter independência. O que a gente quer é gerar independência. Independência dos síndicos, independência dos condôminos, independência dos todos os profissionais que prestam serviços condomínios e em geral, porque senão a gente vai ficar sempre como escravo. Se você não sabe o que você tem que fazer, aonde você está, quem você é e aonde você quer chegar, você vai ser sempre dominado. E o que a gente precisa menos agora é pessoas dependentes, esperando vacina, esperando auxílio emergencial, esperando soluções mágicas que vêm de fora. O negócio está dentro, você tem que olhar para dentro, olhar à sua volta e entender o que você tem que fazer. Porque senão não vai sair do lugar. A gente fala sempre isso. Temos que andar com as próprias pernas. Isso se chama autonomia. Autonomia é quando você tem regras próprias e você segue. Não é egoísmo, não é ser voluntarioso e falar, não, eu faço o que me dá na telha, porque isso é ser irresponsável, imprudente e desrespeitoso. Não, você tem que fazer aquilo que é melhor para você, mas é melhor para todos, respeitando os direitos dos outros. E o que a gente vê é que isso está longe de acontecer. Eu digo que sempre assim, o Roberto sempre fala de líder. Existem vários tipos de líderes. O líder é necessário quando as pessoas não sabem as suas responsabilidades e elas têm que ser conduzidas. Vai chegar um tempo que todos vão saber como se conduzir. Será? Duco, não é o que está na bandeira de São Paulo? Não ducor, duco. São Paulo é. Não sou conduzido, conduzo. Né? Exatamente. Conduzo quem? Conduzo a mim mesmo, conduzo a minha vida. Sigo uma linha reta, íntegra. E aí, eu durmo sossegado, não devo nada a ninguém, e como nós aqui temos responsabilidade, mas temos independência e liberdade de falar tudo que a gente está falando aqui, porque a gente não deve nada a ninguém, não acabou preso com ninguém. Só não pode falar Bolsonaro, Lula e que mais? Senão eles bloqueiam. Ah, é? Fora Dória? Não pode. Até que eu tenho Pelo um amor bocado de de carnezinho Deus, para gente, Dória pagar, trouxe as viu? vacinas. Eu não estou livre de dívida, não. Eu tenho uns carnezinhos para pagar, viu? Puxa, ó, assim de carnê, viu? aí a conversa deixa de ser inteligente, né? É isso aí, pessoal. Vamos lá. Inaldo, E aí? boa noite, Inaldo. Muito obrigado mais uma vez. Abraço a todos, agradeço a brilhante. audiência e a paciência. Gildão, Terceira edição aí, viu? empatia e simpatia. Betão, Cadu. Gente, Uma foi muito alegria bom. encontrar todos vocês. Se cuidem, cuidado com a pandemia, saúde e até o próximo Conversa Inteligente. Para quem gostou, chame os amigos. Para quem não gostou, indica para o inimigo, mas não deixa de falar do Conversa Inteligente. Vamos lá, gente. A gente precisa. Não é audiência, não. É influência. Tá? Isso. O que a gente está buscando não é audiência, é influência. Então, vamos embora. É isso aí. Curtam a página, compartilhem hoje. É a Conversa Inteligente. Compartilhem, curtam a página para chegar ao maior número de pessoas. Essa comunicação tão inteligente que vocês interagiram aqui com a gente, para que essa informação passe por barreiras e gere mais, vamos dizer assim, mais ação positiva para dentro dos condomínios. Pois é. Compartilhem e joga nos grupos.
passa para o pessoal, curtam a página aí agora, para poder o robozinho, o algoritmo, e levar para mais pessoas o que a gente promoveu aqui para todos aqui, inclusive junto com você. Gratidão a todos aí e até breve, viu? Um abraço a todos. Até a próxima. Uma alegria imensa encontrar vocês, e uma alegria imensa encontrar o pessoal que está aqui, que atende ao nosso chamado quando a gente divulga o Conversa Inteligente. A gente faz de graça, gente. A gente faz para vocês. Sem vocês, isso aqui não teria como acontecer. Tá bom? Então, participem, venham, conversem com a gente, cada vez mais inteligente. Tá bom? Agradecer, a gente não quer audiência, a gente quer influência. Vem com a gente. Agradecer a todos que participaram. Quem, porventura, não falei o nome aqui, sinta-se abraçado. Construiu com a gente essa conversa. Mais um programa muito legal. Roberto mandando um abraço virtual aí para todo mundo. Como o Gerdel falou, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para serem notificados sempre que a gente colocar um conteúdo novo. Agradecer a todos que mandaram as frases. É muito, muito gostoso ter esse carinho de vocês. Vocês estão compartilhando conosco esse momento de transformação, esse momento de mudança. Estamos construindo uma coisa nova, uma coisa diferente, e vocês são a razão disso. Aqui não tem vaidade, né? Às vezes a gente se atropela, um fala em cima do outro, mas é que todo mundo quer contribuir para a discussão, todo mundo quer dar a sua participação da melhor forma possível, e graças a vocês a gente está conseguindo fazer isso. Então, mais uma vez, muito obrigado, boa noite e fiquem com a nossa corujinha. Man in the street, nowhere to sleep. No time for nothing, nobody can leave. Pedal to the middle, blow by